Fala pessoal, nessa questão ele fala que a parábola y é igual a menos x² menos bx mais c intercepta o eixo x nos pontos P0 e Q0. Primeira coisa, o que significa essa informação? Quando eu tenho uma equação de uma função, os pontos em que o gráfico dessa função intercepta o eixo x são as raízes da função. Então, o que ele está falando para a gente aqui é que P e Q são as raízes do gráfico dessa parábola. O que mais ele fala para a gente? Sabe-se que ela intercepta uma única vez cada uma das retas dadas pelas equações y igual a 2x mais 1 e y igual a 1 menos x sobre 2. E ele pergunta qual que é o valor de P mais Q. Bom, o que ele quer? P mais Q. Só que P e Q, como a gente conversou, são as raízes, certo? Então, a grande pergunta desse enunciado é: qual é a soma das raízes dessa equação? E você sabe, né, com seu conhecimento ali de função quadrática, que a soma das raízes, que é o P mais Q, é dado por menos B sobre A, certo? Menos B sobre o Azinho, dessa parábola o Azinho é menos 1, que é o coeficiente do x². Então, a soma das raízes, que é a pergunta do exercício, é o valor de B. A grande pergunta dele é: qual é o valor de B? Como é que a gente vai descobrir isso? Com base na outra informação dada por ele, né? Que essa parábola intercepta uma única vez as retas dadas pelas equações y igual a 2x mais 1 e y igual a 1 menos x sobre 2. Vamos analisar uma dessas retas por vez, começando pela reta y igual a 2x mais 1. Como é que eu acho os pontos de interseção de gráficos de relações? Eu monto um sistema de equações. Então, se eu quero a interseção dessa reta aqui, com aquela parábola, certo? Eu vou montar um sistema que envolve a equação da parábola, y igual a menos x² mais bx mais c, e a equação da reta. A solução desse sistema, certo? Vai ser o ponto de interseção. Então, os y estão isolados. Eu vou pegar o y da reta, substituir na equação de cima. 2x mais 1 vai ser igual a menos x² mais bx mais c. Vou jogar todos os termos para o lado esquerdo. E você deve ter percebido que a gente ficou com uma equação do segundo grau para resolver aqui. Se você colocar o x em evidência, né, tem dois termos que possuem x aqui. Eu tenho x² mais x vezes 2 menos b, né, e o termo independente dessa equação é 1 menos c. Então, eu tenho uma equação do segundo grau, cujas soluções, né, ou cuja solução, vai me dar quem são ou quem é o ponto de interseção. O enunciado me garante que só existe um ponto de interseção. Mas essa equação do segundo grau, por sua natureza, pode ter 0, uma ou nenhuma, ou duas soluções, certo? E quem é que vai determinar quantas soluções tem essa equação do segundo grau? O discriminante, o delta. Quando o exercício garante para a gente que ela intercepta uma única vez, isso é um jeito indireto de ele contar para a gente que o delta dessa equação vai ser 0, porque ela tem que ter uma única solução. Tudo bem? Isso vai ser verdade para o sistema montado com a equação da parábola e a reta y igual a 2x mais 1, que é esse sistema que a gente está resolvendo agora, e também vai ser verdade para o outro sistema que a gente vai montar em seguida, envolvendo a equação da parábola e a equação da outra reta. Então, é uma informação muito importante você perceber que, se ele garantiu para a gente que existe uma única solução, ele está contando para a gente, com essa informação, que o delta dessa equação é igual a 0. Como é que eu calculo o delta de uma equação do segundo grau? O delta vai ser coeficiente do x ao quadrado, que seria o b ao quadrado, mas não esse b, né? O bzinho dessa nova equação. Então, 2 menos b ao quadrado, menos 4 vezes o azinho, que é o coeficiente do x ao quadrado, para essa equação é 1, vezes o termo independente, que é 1 menos c. E isso tem que ser igual a 0, porque, de novo, para essa equação, o delta é 0. Vamos desenvolver esse 2 menos b ao quadrado, isso é um produto notável, certo? Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E aqui para o segundo termo, eu tenho menos 4, que vai ter que multiplicar o parêntese. Então, vou fazer uma distributiva.
Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos c. Isso vai ficar menos 4 mais 4c. E toda essa equação tem que ser igual a zero. Guarda essa equação, daqui a pouco a gente discute ela um pouquinho melhor. Vamos para o segundo sistema. Quando eu junto a equação da parábola e a equação da segunda reta para encontrar esses pontos de interseção, o enunciado me garantiu que existe um único ponto de interseção também. Então, a equação do segundo grau que vai sair desse sistema tem exatamente uma solução. Vou substituir o y da reta na equação de cima, igual a gente fez para a equação de baixo. Vou jogar todos os termos para o lado esquerdo. Eu vou ter x² menos b vezes x, menos esse x sobre 2, eu vou escrever como meio vezes x. E eu vou passar esse c subtraindo para o lado esquerdo, para de novo eu ter uma equação igualada a zero. Né? Assim como na primeira equação, eu tenho dois termos que possuem o x, eu vou colocar esse x em evidência. Na verdade, né, os dois termos são negativos, então eu vou colocar menos x em evidência. Vai ficar bzinho no primeiro termo, mais meio do segundo. E o termo independente, de novo, é 1 menos c. Isso é igual a zero, porque eu já joguei todo mundo para o lado esquerdo. De novo, essa equação tem que ter uma solução, porque o enunciado me garantiu que existe um único ponto de interseção entre a reta e a parábola. E essa equação ter uma solução significa que o delta dela é igual a zero. Como é que eu calculo o delta? De novo, coeficiente do x ao quadrado. Então, b mais meio ao quadrado. Repara que eu nem vou prestar atenção que tem um sinal de menos ali, porque eu vou elevar esse termo ao quadrado, esse sinal de menos vai sumir. Menos 4 vezes o azinho, que é 1, vezes o termo independente, que é igual ao da outra equação. Então, desenvolvendo isso aqui, o que a gente tem? B mais meio ao quadrado, por produto notável, vai ser quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 2 vezes B, vezes meio. Esse 2 corta o meio, fica só Bzinho. Mais o quadrado do segundo, que é 1/4. E a distributiva vai ser igual da equação da esquerda, né? Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos c é mais 4c. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Tem dois coeficientes que a gente está tentando descobrir, o b e o c. São dois coeficientes faltantes na equação da parábola. E se eu tenho duas informações para descobrir, eu preciso de duas equações para eu conseguir desenrolar essas informações, que são as equações que saíram dos dois deltas que você montou. Essas duas equações juntas formam um novo sistema, certo? Que você pode usar para determinar quem que é o valor de b e de c. Questãozinha longa, né? Então, ó, 4 menos 4b mais b² menos 4 mais 4c, que é o resultado do primeiro delta, isso é igual a zero. E eu tenho a segunda equação, que é b² mais b mais 1/4 menos 4 mais 4c, que é o resultado da segunda equação. Eu vou só, na verdade, trocar esses termos de ordem, para ficar mais fácil de fazer o que eu pretendo fazer em seguida. Né? Eu vou escrever 1/4 primeiro. Vou trocar esses dois termos aqui de ordem, ó, b² e 1/4. Vou escrever 1/4 primeiro, mais b, mais b², agora sim. E aí, menos 4 mais 4c. Por que eu estou trocando esses termos de ordem? Porque a gente tem esse sistema para resolver, e não é um sistema muito bonito, né? Mas eles têm muitos termos em comum. Na verdade, toda essa parte aqui das duas equações é igual, ó. E se toda essa parte aqui das duas equações é igual, a gente consegue se livrar das duas, né? De toda essa parte das duas equações de uma vez só, se eu subtrair as equações. Se eu fizer a primeira equação menos a segunda, toda essa parte aqui corta. Porque qualquer termo menos ele mesmo dá zero, certo? Então, quando eu subtraio as equações, tudo que elas têm em comum desaparece. E elas têm vários termos em comum. Então, a gente consegue se livrar de boa parte do que torna essa equação chata de uma vez só.
como é que vai ficar o que sobrou dessa equação? Sobrou o 4 menos 4b da primeira, né? E eu vou subtrair esses termos da segunda. Então, vai ficar menos 1/4 menos b igual a 0. Vou ficar com 4 menos 1/4 do lado esquerdo e vou jogar todo mundo que tem bzinho para o lado direito. Vai o 4b somando, vai o b somando, fica 5b. Pô, legal, interessante, tá ficando promissor. Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum desses termos aqui da esquerda. Né? Esse denominador do 4, apesar de não aparecer, a gente sabe que ele é 1, né? Denominadores invisíveis são iguais a 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, eu tenho que 15/4 é igual a 5b. Ou seja, se eu dividir por 5 do lado direito e do lado esquerdo, eu vou concluir que esse bzinho é igual a 3/4. Que é exatamente a resposta do exercício. Porque como a gente comentou lá no começo da questão, a soma das raízes que o exercício pediu é igual ao bzinho. Então, a alternativa correta é a alternativa B, que diz que essa soma das raízes é 3/4. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação. Até a próxima.